Mano, o Brasileirão é um torneio que tu nunca sabe quem vai ser o vencedor. Quando tem um time lá em cima, do nada ele cai e é ultrapassado pelos outros. Você quer ver alguns desses times que estavam com a mão na taça e caíram na tabela? Bora ver! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar 4 times que lideraram o Brasileirão em várias rodadas, mas acabaram sem o título. Começando com um time que hoje tá muito longe da disputa, o Grêmio. Pois é, hoje os caras estão sofrendo muito. A chance de caírem é gigante. E eles também não ganham o Brasileirão há um tempão. A última conquista foi em 1996. Na era dos pontos corridos, não ganharam nenhum ainda. Eles têm mais Libertadores do que Brasileirão, mano. E por muito pouco, no ano de 2008, eles não venciam sua primeira na era dos pontos corridos. Sim, com o goleiro Victor, atacante Pereira e técnico Celso Rotti, o Grêmio se lascou nas outras competições. Na Copa do Brasil, foi eliminado pro Atlético Goianiense, pra tu ter noção. Mas no Brasileirão foram muito bem, concentraram todo o seu futebol ali. O Grêmio chegou a vencer o primeiro turno e na 20ª rodada se encontrava a 5 pontos de distância do segundo lugar e a 11 pontos na frente do São Paulo. Imagina! Os gremistas acharam que finalmente seu terceiro título brasileiro estava chegando. Mas com o passar das rodadas, eles foram cada vez mais perdendo pontos bobos. Aí na 27ª e 28ª rodada, perderam o primeiro lugar pro Palmeiras, mas logo recuperaram. E na 33ª saíram da liderança para não voltar mais. E você lembra que o São Paulo estava 11 pontos atrás deles? Então, na reta final, os paulistas cresceram demais. Então o Grêmio foi ultrapassado e terminaram o Brasileirão em segundo. Mano, no total, os caras lideraram o campeonato em 17 rodadas. Além de ter a melhor defesa do torneio. Mesmo assim, perderam a taça. O futebol tem dessas. E como falei, naquele 2008, o Palmeiras foi líder em 2 rodadas. Aí no ano seguinte, em 2009, os caras fizeram uma campanha impressionante. O Palmeiras de 2009 é o que me inspirou a fazer esse vídeo. Mano, assim como o Grêmio, o Palmeiras não ganhava o Brasileirão desde os anos 90. A última conquista palmeirense foi em 94, tá ligado? Então 2009 era o aniversário de 15 anos do último título e os caras queriam reiniciar essa contagem, se é que tu me entende. E foram para aquele Brasileirão com peças muito boas, como o goleiro Marcos, Diego Souza, que foi o craque do time, aí também tinha o Wagner Love, Obina e tals. E o técnico foram 2 principais, Vanderlei Luxemburgo no início do campeonato, depois um técnico interino, e finalmente chegou o Muricy Ramalho. Cara, naquele momento, o Muricy era o atual tricampeão brasileiro seguido. Ganhou de 2006 a 2008 com o São Paulo. Então, no decorrer do campeonato, o Palmeiras foi cada vez mais apontado como o futuro campeão. Tipo, na 27ª rodada, faltando só 11, eles tinham acabado de ganhar 3 jogos seguidos e estavam a 5 pontos de distância do segundo lugar. Só que aí, os problemas do time foram ficando evidentes. Acontece que os caras tinham uma quantidade limitada de jogadores e quando precisou de novas peças, se deram mal. A partir daí, os caras escorregaram muito. Nas últimas rodadas, só ganharam 2, empataram 3 e perderam 6. Então aconteceu o inevitável. Na 34ª rodada foram ultrapassados pelo São Paulo e saíram da liderança. Mas calma que vai piorar. O Palmeiras foi tão mal nessa reta final que não só ficaram sem um título, mas ficaram até de fora da zona de classificação para Libertadores. Sim, o time que era líder terminou atrás de outros 4. E no final, o campeão foi o Flamengo, que deu uma arrancada gigantesca para passar todo mundo. Os caras só tomaram a liderança nas 2 últimas rodadas. E sabe quem quase levou a taça também? O Internacional, que terminou em segundo. E aí, notou alguma semelhança com a última edição do Brasileirão? Pois é, na temporada 2020 aconteceu praticamente a mesma coisa. Nenhum time liderou do início ao fim, mas teve um momento que o time do São Paulo parecia estar cada vez mais indo em direção à taça. Mano, o São Paulo de 2020 era treinado pelo Fernando Diniz e tinha jogadores experientes como Daniel Alves, Hernanes, Juan Fran e tals. Era uma baita equipe. E depois de serem eliminados pelo Mirassol no Campeonato Paulista, foram com sangue nos olhos pro Brasileirão e começaram muito bem.
Pra tu ter noção, da primeira até a 24ª rodada, mais da metade do campeonato, os caras só tiveram 2 derrotas. Só 2 em 24 jogos. Imagina, os caras chegaram a meter 4-0 no Botafogo, 4-1 no Flamengo e etc. Estavam tão na frente que ao final da 27ª rodada, faltando só 11 para acabar, eles se encontravam na liderança com 7 pontos de vantagem. 7. Meu, como que um time desse não vai sair campeão, tá ligado? Então tava tudo indo que era uma maravilha, até virar o ano. Pois é, como o Brasileirão foi adiado por causa da pandemia, as últimas rodadas da temporada 2020 aconteceram em 2021. Aí eu não sei o que aconteceu no Réveillon, porque na primeira partida do novo ano, já mostraram sua queda levando 4-2 do Bragantino. E esse mês de janeiro foi uma tragédia. O São Paulo se perdeu completamente. Depois do Bragantino, perderam pro Santos, empataram com o Atlético Paranaense e finalmente saíram da liderança depois de tomar uma goleada do Inter. Pois é, e depois disso ainda ficaram mais 2 jogos sem ganhar. Então o São Paulo saiu da liderança pro 4º lugar. Então o Fernando Diniz acabou sendo demitido e no fim o São Paulo acabou na 4ª colocação mesmo. Que final de campeonato horrível. E você lembra que foi o Inter que tirou a liderança dos paulistas? No fim o Internacional também acabou entrando na lista dos que perderam o título. Cara, o time deles começou a temporada 2020 sendo treinados pelo Kudê e depois foram treinados pelo Abel Braga. E desde o início davam indícios que iam brigar pela taça. Com Thiago Galhardo brilhando, Edenilson jogando muito, Yuri Alberto, Patrick e tal, o Inter por pouco não quebrou o jejum de mais de 40 anos sem títulos brasileiros. Pois é, a última taça dos caras tinha sido em 1979. Imagina o tanto que eles não queriam ganhar. Aí já começaram com tudo. Assumiram a liderança logo na 5ª rodada e ficaram o torneio todo lutando na parte de cima da tabela. O time do Kudê realmente estava indo muito bem. Mas depois o treinador deles foi contratado por um time espanhol e os caras chamaram o Abel Braga. E nessa troca de treinadores o time deu uma balançada e caiu na tabela. Mas aí, quando o time do Abel Braga se encaixou, meu amigo, os caras simplesmente arrebentaram. No segundo turno, eles chegaram a ganhar 9 jogos seguidos, incluindo um 4-2 sobre o Fortaleza e até aquele 5-1 no São Paulo. Então foram lá pra cima e assumiram a liderança por vários dias. Era só continuarem assim por mais uns 4 ou 5 jogos que eram campeões com folga. Mas né, Brasileirão é Brasileirão. Chegou nos últimos jogos e plau, caiu o desempenho. Então foram alcançados pelo Flamengo e na penúltima rodada o Brasileirão teve praticamente que uma final. Faltando só 2 jogos para acabar, o Inter tinha 69 pontos e o Flamengo 68. E adivinha qual que era o jogo da 37ª rodada? Flamengo contra Inter. Sim. Aí o Inter acabou dando a escorregada fatal. Perderam de 2-1 e saíram da liderança. Mas ainda tinha esperança. Na última rodada, o Flamengo perdeu o seu jogo. Então era só o Inter ganhar do Corinthians que levava a taça. Mas o Cássio foi lá e disse não. A defesa do Corinthians não deixou a bola passar e o único gol do Inter ainda acabou sendo anulado por impedimento. Então os colorados terminaram o Brasileirão em segundo. Mano, imagina, era só o Edenilson não estar impedido que levavam o título. Que coisa. Já o Flamengo mais uma vez se deu bem. Nunca duvide do Flamengo ser campeão. E aí, tu curtiu esse vídeo e quer sugerir novos temas? Então comenta aí embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, assista os meus outros vídeos. Se curtiu esse, vai curtir esses também. Então beleza, valeu e tchau!